vida, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Aleluia. Culto de celebração das 18h30 para a festa de 21 anos da Igreja Batista Vitória. 2 décadas, né? E aí você vai falar para o seu irmão, ou quem está aí do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, fala assim para ele: muitos bens. Você faz parte dessa história. Aí você fala assim: pastora, você nem me conhece. Vim pela primeira vez ou segunda vez. Como eu faço assim, parte dessa história? Como muitos bens para mim? Se você veio hoje pela primeira vez ao templo da Igreja Batista Vitória, você já está fazendo parte da história dela, amém? Porque é o Senhor que trouxe você aqui. Não foi mais ninguém. Pode ter sido convidado, né? Em algum momento você viu nas informações aí da tecnologia, mas quem trouxe você aqui esta noite foi o Senhor. E aí você já faz parte da história da Igreja Batista Vitória, por isso os muitos bens também é para você. E nós gostaríamos que você, juntamente comigo, abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de João. O capítulo é 1. E o versículo é o 16. Mateus, Marcos, Lucas e João. Está no Novo Testamento. 4º livro. João, capítulo 1, e o versículo 16. Olha o que nos relata. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Aleluia. Senhor Jesus, somos gratos pela leitura da Tua palavra, por Tua presença neste lugar, pela igreja reunida, corpo de Cristo ciente que o Senhor que é o nosso cabeça. Tenha a liberdade de falar conosco. Entregamos agora tudo que sou, tudo que somos, tudo que temos diante do Senhor. E em exclusividade, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, para que o Senhor ministre a nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. E nós temos como tema graça perfeita para famílias imperfeitas. Como assim? Porque família são pessoas, e pessoas são diferentes. Então, a perfeição que você acha que serve para você, não é a perfeição para o outro. Agora, nós vamos entender a perfeição baseada na palavra. O que é perfeição no Senhor? Então, aqui nós, como introdução, nós podemos dizer: minha casa, meu apartamento, meu carro, minha moto, minha bicicleta, quem gosta, né? E aí, é minha empresa, meu trabalho, minha família, minha conta bancária, né? Minha vida, meu casamento, meus filhos, meus relacionamentos, e entre outros. Mas aí eu gostaria que você abrisse no livro de Romanos, capítulo 11, o versículo é o 36. Você que gosta de acompanhar na Bíblia impressa ou no celular, você que tem o ABC, que a gente fala agenda, Bíblia e caneta, você pode estar anotando alguns livros que eu vou estar citando aqui, tá bom? Então, em Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz o seguinte, versículo muito conhecido por vocês. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Igreja, repete comigo. Para ele são todas as coisas.
Para mim serviu. Agora, para valer, para Deus perceber que você está entendendo o que você está falando. Olha bem, para Ele são todas as coisas. Uau! Então, esse versículo coloca todas essas frases anteriores por terra. Então, já não é mais a minha casa, o meu apartamento, o meu carro, a minha moto, a minha bicicleta. Não é mais a minha família, minha conta bancária, minha empresa, meu trabalho, meus relacionamentos. Porque você acabou de ver que na palavra do Senhor confirma em Romanos 11, 36, que por Ele e porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Sobrou alguma coisa para você? Não. Todas é 100% de Deus. Inclusive você que se acha que é de você mesmo. Porque o Senhor criou tudo para Ele, para adorá-lo a Ele. E às vezes nós fugimos e negligenciamos que somos dele e estamos aqui para servi-lo e em nome dele ser glorificado. Mas em Lucas 19, 46, diz assim: a minha casa é casa de oração. E aí, por que, então, em alguns momentos, esquecemos de priorizar, reunir a nossa família em uma célula amada, em plena segunda-feira, que é o projeto aqui da nossa Igreja Batista Vitória. O logo daqui é uma família feliz. E ela só vai ser feliz se você convidar Jesus para estar no centro, estar no governo da sua família, da sua vida. E em alguns momentos, deixamos de prestar culto em uma célula tão pequena, que é a célula amada, que é a sua própria família, marido, esposa, filhos, e os agregados, né, que alguns têm as nonas, né, as vovós, tios, tem famílias, né, de todo tipo. Mas aí nós precisamos refletir. Então, por que esquecemos de priorizar a nossa casa ser casa de oração? Então, precisamos que a porta da casa, ou do apartamento, do kitnet, aonde você mora, da empresa, não venha estar aberta para um GAVIT que nós chamamos de Grupo de Afinidade Vitória. E aí, sem fazer acepção de pessoas. Porque as portas da casa do Senhor estão sempre abertas. E já ouviram a expressão? Até cachorro entra, porque as portas estão abertas. Mas aqui, para o reino de Deus, todas as pessoas são importantes. Então, você está aqui porque você é importante para Deus. E precisamos entender que não devemos fazer acepção de pessoas, como no templo onde nós reunimos para celebrar, para conectar-se com o Senhor e ter comunhão. E da mesma forma, devemos ter a casa de oração, que é o nosso lar, onde o Senhor tem dado para servi-lo. E aí nós podemos falar famílias imperfeitas. Uau, eu quero fazer uma pergunta. Quem tem uma família perfeita, levanta a mão agora. Eu estou com as duas para baixo. Alguém tem uma família perfeita aí, que nunca falhou com você? Ah, então essa mensagem é para você esta noite. Família, de modo geral, é complicada. Porque se eu olhar aqui, ó, os dedinhos da minha mão, comparar, né? Tem até umas musiquinhas infantil que falam que o pai forte, a mãe, né? Aí vem uma família de 3 filhos, né? Tem famílias aí que mais próspera, né, pastora Joana Dark? E aí, se você olhar pelos dedinhos da mão, todos eles são iguais? Não. Começa pela sua família biológica. São diferentes. E por que nós queremos que todos da família espiritual sejam iguais?
sejam igual a você. E às vezes nem o igual a você é o parâmetro do Deus amado, porque a gente deve amar as pessoas no amor de Deus e não no nosso amor. Perdoar as pessoas não no nosso perdão, mas no perdão em Deus. Então, família geral é complicada. E quantas famílias imperfeitas que foram chamadas pelo Senhor? Olha aí para o seu lado direito e esquerdo. Deus tem um chamado específico para você, mesmo com as suas fragilidades e imperfeições. O que Deus pode fazer com um monte de cacos? Essa é a nossa pergunta que o Espírito Santo tem para nós. E aí eu gostaria que você refletisse comigo que às vezes, ou talvez, você se sinta que sua família não tem mais esperança, não é tão bacana quanto a do vizinho, e, de repente, pensa até em divórcio, em quebrar a aliança, em vida longe de Deus. Tenho certeza que Deus é um especialista em transformar cacos em obra de arte. Você crê nisso, amém? Se imagine que você seja um caco. Mas Deus pode fazer o milagre de te transformar em uma obra de arte. Porque o pecado, quando ele vem para destruir. Qual é o versículo? Que o Senhor fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, ele deixa um ser humano em cacos. Mas o Senhor restaura esses cacos. E aí ele manifesta a graça perfeita dele. Quantas famílias apresentam síndrome de precipitação e ansiedade? Querem as coisas rápidas. Querem o hoje, como se fosse já resolvido de ontem. E aí nós percebemos relacionamentos com essa precipitação e ansiedade, com mentiras, passividade, relacionamento extraconjugal, brigas, sem paz. Está na hora de mudar a nossa lente. E eu não estou falando de uma lente que você pode ir numa ótica e adquirir. Nós precisamos ter a lente do cabeça, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Precisamos, então, solicitar uma cola espiritual. E aí eu vou estar usando alguns recursos, por ser pedagoga e ser professora, eu uso esses recursos e sei a função deles. Então, nós precisamos de uma cola espiritual para os cacos. Precisamos da graça de Deus. A graça de Deus é essa cola espiritual. E aquilo que parecia impossível acontecer, como na vida de Abraão e Sara, na hora que Deus determinou, uma estéril gerou filhos. Se Deus determinou, querido, se Ele falou, está dito. E as promessas que estão na palavra de Deus é para ser cumpridas. E é na minha vida e na sua vida. Não tenho filho preferido. É para todos. Não tem acepção de filhos. Todas as promessas bíblicas são para ser cumpridas na sua vida. Mas aí temos jogado fora a oportunidade de cumpri-las em nós? Estamos estéreis espiritualmente? Precisamos de uma intervenção de Deus, do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, para você voltar a gerar?
Deus junta os cacos. A graça de Deus nas famílias de hoje, Ele quer manifestar. E hoje estamos aqui para receber tudo que Ele planejou e sonhou para você e para mim. Deus pega cacos e transforma em obra de arte. Porque a Bíblia fala que nós somos semelhanças de Deus. Você é uma obra de arte. O inimigo tentou quebrar e trazer em formato de cacos, mas a cola espiritual, a graça de Deus está aqui para restaurar você. Somos todos cacos, mas esperamos a restauração do Senhor. Então você decide consagrar sua vida e sua família ao Senhor essa noite, sim ou não? Esse sim não foi para mim, foi para o Senhor e Ele acredita em você. Para o mundo somos lixos descartáveis, amados. Mas Deus tem o poder de nos reciclar. A todo tempo. Pecou, não permaneça caído. Levanta-te. O Senhor está aqui para te colocar de pé. O pecado não pode te escravizar e comandar você. Porque quem tem que estar no governo é o Senhor. Mas precisamos nos entregar para ser reciclados, né? Olha que interessante. Quando fazemos um trabalho de reciclagem, ouvimos reportagens nas TVs, eles falam o quê? Que você tem que separar, que você tem que depositar em determinados locais, vai para determinado ambiente para receber o tratamento de reciclagem. Hoje você saiu da sua casa, você tomou a melhor decisão de vir adorar ao Senhor no templo, aonde nós, como Igreja de Cristo, noiva, o noivo está para vir, você decidiu vir, fazendo parte do corpo, entendendo que o comando vem do cabeça, para receber o tratamento de reciclagem aonde você necessita. O mundo tenta nos fazer lixos descartáveis, mas Deus tem o poder de nos reciclar. Então, a vida é feita de decisões que nós tomamos. Isso o Senhor coloca em suas mãos para que você tome a decisão. Temos a liberdade de escolher o que queremos e qual caminho seguiremos, em que acreditaremos. E o Senhor fala que aquele que crê em mim, vai experimentar coisas extraordinárias, sobrenaturais. Mas precisa crer, precisa ser homem e mulher de fé, acreditando que Ele está agindo na região espiritual em seu favor, para que na região física você venha experimentar coisas extraordinárias. São decisões importantes a serem tomadas, e aí sim, precisamos da exclusividade. Quem participou do Cruz e Conquista, nós entendemos que precisamos dar exclusividades para Deus, para o reino dEle, para que as outras coisas venham ser acrescentadas, e também entendemos que devemos, dando exclusividade a Deus, Ele estando em primeiro lugar, o reino dEle em primeiro lugar, a sermos úteis. A utilidade do ser humano no reino de Deus é para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senão não tem serventia. E aí o pastor Robson já ministrou para nós, e aí eu quero trazer só a memória, que só no filme que a gente vê a mãozinha, né, andando sozinha, mas na vida real, você consegue ver uma pessoa sem uma parte do corpo por algum motivo, ou porque ela nasceu assim, ou porque teve algum acidente que precisou amputar uma parte do braço,
da perna. Nós temos aí a minha cunhada da área médica, né, que aí é enfermeira, especialista nisso e lida com esta área. Mas aí, se eu perguntasse para ela, e estendo essa pergunta para vocês, se você vê só uma parte de uma perna jogada em um canto, em uma rua, isso para você é o quê? Alguém sabe responder? Cadáver. Cadáver. Agora, se você vê alguém andando na rua com muleta, sem uma parte da perna, ela continua sendo uma pessoa. Às vezes o Senhor precisa fazer cirurgia em nós para mantermos vivos. E eu não estava escrito isso e Deus mandou falar. Não podemos permitir sermos cadáveres. Porque quando estamos longe do corpo, longe do cabeça que nos guia, nós nos tornamos cadáveres, pessoas mortas em Cristo. Misericórdia, que oxalá o Senhor não te encontre como um cadáver. Mas que você, mesmo amputado, se necessário for, mas tenha vida, na vida, Deus entronizado em você. A Bíblia diz que existem coisas e também que nos impossibilita de estar no caminho certo. Mas eu quero afirmar para vocês que a Bíblia diz que existe 2 caminhos, o céu e o inferno, e eu não tenho nenhuma dificuldade de falar que existe céu e existe inferno. Vocês viram que eu apontei para céu, mas não apontei a direção do inferno? Porque alguns dizem que já está vivendo o inferno nesta terra. Mas eu estou dizendo e afirmo para você que você não tem noção do que é o inferno. Inferno tem a presença de Satanás te escravizando para a vida eterna. Mas céu é vida, e é vida em Cristo eternamente. Precisamos estar conscientes qual o caminho escolher. Deus não aceita mornos. Língua quase não saiu, mas ainda bem que eu já falei. Vocês amam aí a pastora Hélida, amém? Ainda bem que vocês me amam, aí vocês me perdoam, né, quando eu falho. Mas, amados, precisamos entender que existe, é real. A Bíblia afirma, é 2 caminhos. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou é céu, ou é inferno. Em cima do muro, tem uma passagemzinha que a Thalita já ministrou aqui. Os anjos ficam clamando, vem para cá, sai desse muro. E os demônios numa boa. A historinha contada, né, pela Thalita, que ela viu. E aí um demôniozinho falou assim, por quê? Que a gente, lá o povo está tudo chamando, desce aqui, vem para o nosso lado, vem para o céu. Aí o demônio falou assim, para quê que eu vou ficar perdendo o meu tempo, tendo esforço de chamar para ele vir para cá, porque quem está em cima do muro já é nosso. Então, amados, ou você se firme o que você quer, ou você é de Deus, ou não é de Deus. Não tem meio termo. Não dá para experimentar estar no mundo e estar no reino. Decida. Se quer estar no mundo, aproveita o mundo para valer, porque depois é inferno o resto da vida. Mas se é reino que você quer, começa a praticar. E eu digo que a nossa estadia é tão pequena aqui. Na maioria da faixa etária, nós chegamos o quê? 75, 80, alguns bem fortes chegam, né? Até uns 95, e vai indo, né? Mas eu, particularmente, não conheço nenhuma pessoa com 100 anos. Então, o nosso tempo é muito pequeno e ele passa, muito rápido. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? O Senhor está nos oportunizando de nos render e entregar tudo para Ele.
Porque como nós lemos no início, por Ele e para Ele são todas as coisas. E é um bom negócio para quem gosta de negociar, tá? Você tendo Deus, você tem tudo. E as suas necessidades vão ser supridas. Vida eterna. Já estamos sendo oportunizados aqui a praticar. E por isso que eu falo, tendo a oportunidade de estar na casa do Pai, de adorar, de celebrar, de dançar como Miriam dançou, faça, porque você só está treinando do que tem preparado no céu para você. Não dá para ficar escolhendo, Deus, eu vou para o céu, tá? Nem que seja, tem gente que fala assim, nem no cantinho, lá na rua, no finalzinho da rua, não existe isso, gente. Ou é céu inteiro, ou não é céu. E se você entrou, não vai ter, hoje é segunda-feira, Deus, eu não quero adorar a Deus na célula amada. Deus, hoje é terça-feira, eu não quero vir para o culto de oração às 14 horas, celebrar a Deus. Deus, eu não quero vir no Giavites, quarta ou quinta ou sexta. No culto de celebração tem 2? Para que 2? 1 é suficiente. Deus, eu vou descer um pouquinho lá. Descer não sei para onde, né? É o tempo todo adoração a Deus. E nós estamos num país livre para adorar o Senhor. Nós estamos vivenciando um país em guerra. E olha que ali é uma guerra, né, que envolve tanta coisa. E a religião não fica de fora. Nós não estamos sendo impedidos de sair da nossa casa e tentar se reunir escondido para adorar a Deus. Olha, você pode sair da sua casa, andar, estar com o seu celular com a Bíblia, ou então a Bíblia impressa e vir para a casa do Pai. E quantos de nós estamos perdendo essa oportunidade? Você está esperando vir um apocalipse, ou então vir essa guerra para cá e falar, a partir de agora as igrejas têm que estar fechadas e a igreja não pode se reunir mais? Aí você vai falar, meu Deus, a tua palavra tem que estar no meu coração. E o que eu tenho no meu coração para ministrar? Porque eu não posso ter Bíblia mais. Então aproveite, amados. Receba a ministração da palavra e guarde no coração a tábua de carne, para em algum momento ser muito, mas muito útil para você e as pessoas que estão ao seu redor. Precisamos aproveitar as oportunidades. Hoje temos um país livre. Nós não sabemos o que vai estar acontecendo para nos impedir de estarmos em um grupo como este para adorar ao Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Oxalá que você encontre. Oxalá que você já esteja na porta, ou a parte de dentro da porta. Que muitos ainda estão próximo à porta, mas ainda decidem estar do lado de fora. E aí eu quero perguntar, quem gosta de festa, levanta a mão. Quem gosta de festa? Festa de casamento, aniversário, né? Nós temos especialista aí, né, Sirlene, em bolo, docinhos. Quer fazer festa, é só solicitar o serviço lá da empresa da irmã Sirlene. E outros que gostam de fazer coisas gostosas, né? Mas aqui, precisamos estar atentos se toda a festa glorifica o nome de Deus. E detalhe, precisamos estar atentos o que glorifica a Deus e edifica o filho e a filha de Deus. Aí eu gostaria de quebrar alguns paradigmas, quero compartilhar com vocês. Se você não concordar com nada que eu falar, você depois conversa com Deus, tá bom? Porque o que eu vou compartilhar com vocês agora é Bíblia, tá?
Então, precisamos quebrar alguns paradigmas, e aí eu vou compartilhar alguns exemplos de festas conhecidas por vocês. Só algumas, tem N outras, mas eu gostaria de falar que vamos compartilhar alguns exemplos de festas coloridas, que chamam a atenção, mas não representa a presença de Deus. Uma delas, na virada do ano, soltam fogos e dão pulinhos na onda do mar. Uau! Parece tão legal, né? Mas eu quero trazer para vocês que essas atitudes estão dedicando aos espíritos do ano. Espíritos, no plural, do ano. Nós temos um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. É um Espírito Santo. Aqui, nessa ação aparentemente tão simples, sem nenhuma malícia, sem nenhuma agressão, nós estamos dedicando os primeiros momentos do ano aos espíritos do ano. E aí eu quero falar para você, Deus não aceita ninguém em seu lugar. Está em Isaías, capítulo 42, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Decida, amados, por festas espirituais, onde Deus é honrado. Nós tivemos a oportunidade de participar da festa de 21 anos ontem, com bolo, festa, né, docinho, salgadinho. Tivemos a ação linda do Espírito Santo no Cruz e Conquista, manifestação do Espírito Santo, hoje pela manhã. Decida por festas que o Senhor vai manifestar em você. Não estou dizendo que você não deva ir em festa, ok? Só estou mostrando para você que tem festas que se dedicam a qualquer outra coisa. E aqui fala que aos espíritos do ano, e não ao Deus, ele não aceita ninguém no lugar dele. Outra, muito conhecida por vocês, acontece normalmente no início do ano, é o carnaval. E aí todo mundo já sabe, agora eles falam rasgada, é a festa da carne. Festa da carne. Então o Senhor nos fala que somos templo do Espírito. E Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E não em outras entidades. Lá, antigamente era bem discreto, amados. É bonito de ver coisas coloridas? É. Os nossos olhos chamam, assim, a atenção às cores. Só que esse tipo de festa manifesta várias entidades, e hoje eles falam bem claro, é Exu, é não sei mais o quê, é para você trazer espírito de lesbianismo sobre você e sobre os seus filhos, enfim. Festa da carne, tudo que fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 20 e 21, que fala sobre a manifestação da carne, está lá nessa festa. Mas logo em seguida, Gálatas 5, 22, fala sobre o fruto do Espírito, que é totalmente diferente disso. Então, esse tipo de festa é uma festa que nós não adoramos o nome do Senhor, mas a entidades. E como o caminho é único, ele é estreito, nós temos que entender que Ele é o único Deus e Ele não aceita nada no lugar dEle, então não devemos estar em ambientes que Ele não vem estar presente. Romanos 8, 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A sua vontade é que fujamos de tudo aquilo que não o honre e que vivamos uma vida de santidade.
Então, eu não preciso muito abordar esse ponto, porque o próprio versículo fala que ele pede para que venhamos fugir de locais que não vêm estar honrando o nome do Senhor. Qualquer outra coisa vai ser honrado nesses momentos, a própria adoração ao próprio corpo, menos o nome de Jesus. E a outra festa é a festa junina, conhecida muito nas escolas, né? Junina, eles vão até se estender, né? Junina, Julina, Agostina. Se botar, até começa lá por lá de setembro também. E aí, somos seguidores de Jesus ou não, amados? Porque aqui fala que nesse tipo de festa são falados adoração a quem? A Pedro, a João. Mas você não vê nenhuma musiquinha e nenhuma pontuação que nós vamos estar numa festa junina adorando o nome de Jesus Cristo. E aí eu quero trazer para vocês que onde Deus não é exaltado e os alimentos são consagrados a santos, pode perceber, quando você compra uma paçoquinha, quando você compra os docinhos da festa junina, todos aqueles alimentos gostosos, e a gente gosta quando a gente faz em casa, é canjicão, né? É tanta coisa gostosa, mas são consagrados a santos. Não é no nome de Jesus. E se você for em qualquer loja de doces, você vai comprar, você pode ver que a grande parte desses docinhos já são consagrados a santos. Então, amados, vai fazer a sua compra no supermercado, vai adquirir qualquer alimento, não deixe de orar, não deixe de consagrar tudo que vem às tuas mãos, repreenda em nome de Jesus. Mas quando você tem conhecimento da palavra, que esses ambientes não adoram, não honram o nome do Senhor, e você está abrindo brecha na vida espiritual e trazendo para si consequências também espirituais. Ah, eu vou lá e vou orar, vou repreender. Uau, você vai ter que repreender muito demônio. Então, você tem que fazer uma preparação de jejum, de consagração bacana, tá? Para você guerrear e não sair detonado, machucado, se essa é a sua intenção. Quando alguns falam, eu vou evangelizar no carnaval, eu vou evangelizar numa festa junina, eu vou evangelizar lá quem está pulando, os 3 pulinhos, adorando lá o ano, com os fogos, dedicando espíritos do ano. Não seja ingênuo, ingênua. Se você entra numa guerra, você tem que entrar no nome de Jesus, para guerrear, mas para vencer. Porque o Senhor fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas não é para sermos negligentes e nem comprar guerra que não é nossa, ou você não tem autoridade espiritual para isso. Então, amados, nesse tipo de festa, é falado em São João, São Pedro, mas Deus não é exaltado. E todo alimento servido, mesmo que alguns, por inocência, nem têm ciência disso, estão sendo consagrados a esses santos. Então, estejam cientes, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 3, gostaria que você que está com a sua Bíblia, ou seu celular, 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 4, em diante diz assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um,
mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Deus não fica devendo nada a ninguém. O que você recebe ou recebeu é porque em algum momento você serviu, plantou em terra fértil. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E aí um alerta para nós, pastores, líderes de célula, líderes em alguma área espiritual. Tudo que fazemos é para honrar o nome do Senhor. Não é para nós, é para Ele, é tudo dele. E às vezes nos pegamos no engano que, fiz tanta coisa para Deus, Deus agora tem que fazer para mim. Não é assim que funciona. Ele faz, Ele dá, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem prazer em responder orações e te abençoar como filho. Mas não é uma negociação. O Senhor é Ele que dá o crescimento. Toda a área espiritual, o que acontece é porque Ele fez, faz e permite que aconteça. Aleluia. É uma palavra pesada, mas nós precisamos, como corpo de Cristo, tá, amados? Precisamos entender. Também em 1 Coríntios, fechei aqui, capítulo 8, o versículo de 1 na verdade, ele todo. Olha bem o que diz. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Hoje ninguém pode falar que não sabe que em esse tipo de festa que foi citada esta noite, não é consagrado a santos, a ídolos. Então, a ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. E aí nós vamos agora entender o porquê o cuidado entre essas coisas. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é e no mundo que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, deuses com D minúsculo, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem do seu costume para com o ídolo. Sabe, as pessoas que estão ao seu redor, que ainda participam dessas coisas, elas ainda não têm o conhecimento. E aí, olha o que o Senhor requer de nós. Alguns ainda têm esse costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, tem o conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Uau!
Olha a responsabilidade, amados. Ora, pecando assim contra o irmão e os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar o seu irmão, nunca mais comerei. E aí vem o exemplo de carne, para que o meu irmão não se escandalize. E nós estamos pontuando algumas festas pagãs que se dedicam a qualquer outra coisa, menos ao nome do Senhor Jesus. Isto não é a pastora Érida que está falando que é certo ou que é errado. É o Espírito Santo que foi revelado a palavra de Deus, mostrando para nós. E quantos nós, sem conhecimento, até fazemos festinhas para os nossos filhos, com arranjos, decorações de festas juninas, e aí nós, sem conhecimento do que você está trazendo de ministração sobre a vida dos seus filhos e da sua casa. Outra festa muito conhecida, e o inimigo, ele faz o quê? Ele usa uma parte da verdade e ele torce o restante, trazendo a mentira. Uma festa muito conhecida, cristã, todos amam participar, a festa do Natal. Olha que interessante, onde se fala muito em quem? Santo Nicolau. Quem é esse santo? O Papai Noel. E olha que interessante o que nos leva como filhos de Deus a fazer. Numa festa de Natal, que se fala muito em Santo Nicolau, que transcendeu do catolicismo, né? Sua fama, o bondoso velhinho, nas casas, presenteando as crianças. E aí, que extrapolou até para as religiões. E interessante que, além de falarmos muito nele, no Papai Noel, que é o Santo Nicolau, nós enfeitamos a nossa casa com árvore de Natal, nós temos guirlandas penduradas nas portas, e às vezes não sabemos o significado de cada símbolo desse, que estamos chamando, e vocês verem que nos filminhos que é passado nessa época, se fala muito em espírito de Natal, espírito natalino, não é o espírito de Deus. São festas pagãs, luzinhas para chamar a luz de qualquer outra coisa, menos o Senhor que diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é a luz do mundo. Porque se você tem a luz do mundo, amados, para que você vai colocar a luzinha para chamar uma luz de um espírito sobre a sua casa? A árvore de Natal, adoração a ambientes, a natureza, menos adoração e celebração ao nome de Jesus Cristo. E é difícil a gente quebrar esses paradigmas, porque nós fomos ensinados a ter uma árvore bonita na nossa sala, na nossa casa. E tem ainda dias, tá? Dia tal eu tenho que montar, passa o mês de dezembro e tal dia de janeiro eu tenho que desmontar. Você fica até aprisionado a essas coisas. Nós somos ministrados pela palavra no Cruz e Conquista, que nós somos livres. Nós aproveitamos esses feriados para aproveitar de estarmos em família. É bom estar em família. Deus é família, Deus é pai, nós somos os filhos. Aproveite esses momentos para você se reunir. É um almoço, é um jantar, mas não fica preso. Tem que ser da 24 para 25. A qualquer momento você tem que reunir com a sua família, estar junto. Hoje, depois do culto, se você quiser se reunir para ir para uma pizzaria, para um restaurante, vai. Se quiser chamar o pastor e a pastora, pode chamar que a gente vai. Mas olha bem, amados. E sabe o que me chamou a atenção? Porque como eu trabalho com crianças, o que nós falamos para os nossos filhos? Papai Noel trouxe presente. Mentira. Quem comprou o presente foi você. E quem é o pai da mentira? O diabo.
E ele fala que nós nos tornamos filhos dele quando começamos a ter a prática de mentiras. Nós temos aqui meninos que estão se formando na área de direito, que estão trabalhando com um pastor, que é o meu sobrinho, minha futura sobrinha, né? Oficialmente, porque já está, né? Enfim. Mas, enfim. Lá, quando eles estão defendendo, tem que ter a verdade. Quando um cliente esconde deles e conta uma mentira para eles, estraga todo o processo. E, às vezes, eles perdem por causa de uma mentira. O inimigo, ele usa uma parte da verdade, mas a outra ele torce com a mentira. Ele diz que o Papai Noel é o bambambam do Natal. Aí você lembra, quando você vai fazer sua ceia, do dia 24 para o dia 25, aí você lembra de agradecer e talvez você fale o nome de Jesus Cristo. Mas o tempo todo está se falando em comércio, é o Natal de comércio para comprar presente, e às vezes você nem tem dinheiro, mas tem que comprar presente. Eu tenho que fazer chá de tanta coisa, né? É chá, é amigo X, é amigo urso, é amigo não sei mais o quê. Eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar. Comércio natalino. O Senhor, ele entrou no templo e ele, indignado, ele foi tirando todo o comércio do templo. Porque ele falou que a minha casa é casa de oração. E você é casa, é templo de oração. E aí você vai aceitando essas sujeiras dentro de você, entronizando dentro de você como verdade. Não aceita. Não estava até aqui, mas, queridos, até as festas que nós comemoramos, a Páscoa, a ressurreição, é verdade, é vida, é Deus. Mas usa a mentira nessa história. Porque quando foi comemorada a Páscoa, quando o povo saiu do Egito, era ervas amargas. Hoje a gente dá chocolate, docinho para as nossas crianças. E quando a gente começa a cantar musiquinha lá na educação infantil, a gente fala: coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. E aí a gente pega aluno de 6º ano, quando pergunta sobre animais, sobre geração, se é filho, o que é filhote. O aluno responde que o coelho bota ovo. Olha a mentira entronizada nos nossos filhos, na nossa cabeça como adulto, porque você foi ministrado assim. E aí, numa avaliação, você perde ponto porque você falou que o coelho bota ovo. Porque você cantou tantas vezes que o coelhinho da Páscoa traz ovo, né? Tem ovo. E tem hora que você acredita que o coelho sai do ovo, não é não? De tanto que ministram sobre você isso. Mas nós temos que quebrar os paradigmas. Temos que trazer a verdade para nossas crianças, para nossa casa, para nossa família, para o nosso marido, para nossa esposa, para nossa igreja. Temos que ter coragem de ir contra a sociedade que tenta inculcar em nós tantas mentiras e que não glorificam o nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor. E para surpresa nossa, amados, se você pesquisar, Jesus nem nasceu dia 25 de dezembro. Porque não teria condições dos pastores olhar para o céu, a estrela, direcionar onde estava Jesus. Mas esse dia 25 aqui é baseado em outra festa pagã. É a festa do sol. E alguns nem sabiam disso. Aí eles juntam a meia verdade com a meia mentira. Ah, sol, já tem a festa pagã que a gente comemora em dezembro. Vamos botar todo mundo, o pacotinho, vamos fazer ali? Botar Jesus no meio? Que ele dia 25 nasceu? E comemorar o nascimento de Jesus? Festa do sol, uma festa romana. E aí eles falaram assim, vão juntar, né?
a verdade com uma mentira, como eu estava falando, porque o Senhor é o nosso sol da justiça. Ele é sol da justiça, então vamos colocar lá a festa do sol dos romanos com Jesus, que é o sol da justiça. Mas o Senhor, Ele não aceita nada no lugar dEle. E o sol, lua, estrela, foi Ele que criou, amados. É criação. Ele é o Criador. E quantas criaturas quer estar no lugar de Deus? Tem misericórdia. Então, Jesus precisa ser lembrado absolutamente o tempo todo na nossa vida. Precisa ser levado em conta e convidá-lo para todo e qualquer momento. Isso transforma nossos dias e tudo o que fazemos. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 4. Amados, o Espírito Santo trouxe para nós trazermos essa ministração, porque passamos no ano da graça, em 2023, sem abordar determinados pontos, como uma festa como essa que eu citei, crendo e acreditando que o que foi ensinado, vocês estavam praticando. E nós entendemos que precisamos reforçar para alguns que ainda não se conscientizou que são espirituais e precisam, como cabeça, direcioná-los. 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1 em diante diz: admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Precisamos convidar Jesus para os ambientes onde você está. E aí, se nós convidarmos aonde estamos indo, a pergunta é: ele se sentiria bem? Ele se manteria ali do seu ladinho? Talvez, ao nos lembrarmos de que Jesus está presente nas escolhas quanto ao nosso entretenimento, palavras, amizades e ambientes seriam bem, mas muito bem diferentes. Convidar Jesus para a nossa casa, para o nosso carro. Quantos homens são tentados em relação ao carro? Se acham, né? E aí são tentados os olhos. Alguém pedindo carona, você dá a carona. E aí tem o estrago, né? Se você der espaço. Então precisamos, em todo o tempo, em todos os ambientes, na nossa casa, no nosso carro, vivenciando, a nossa vivência em família pode mudar a maneira como agimos, falamos e tratamos os nossos entes queridos. Quando convidamos Jesus, porque quando Jesus entra, ele faz a diferença. Então, precisamos convidar Jesus para ir conosco ao nosso trabalho, para mudar nossas posturas e decisões, convidar Jesus para os nossos relacionamentos, que nos faz perceber quais deles nos minam e quais nos elevam, quais que edificam. Convide Jesus para absolutamente tudo o que você fizer e para todas as áreas da sua vida. Fazendo isso, certamente você viverá o extraordinário, o sobrenatural. Está tudo disponível para nós, amados. Agora, o que precisamos é fazer o máximo para desfrutar disso, de tudo que o Pai nos deu
e crescer em nossa capacidade de ver as coisas espirituais, ver o que Deus vê para agir como Ele agiria, abrindo caminhos e corações para Jesus. Então, na vida do filho e da filha de Deus, não podemos rodar com escassez. E aí eu pergunto, quem tem carro aí? Levanta a mão. Carro? Automóvel? Ok? Amém? Olha bem, vocês vão entender o que eu estou falando. Não devemos rodar na escassez, porque nem tudo o que serve para o mundo serve para um servo de Deus. Quando você está na reserva do seu carro, você tem que parar no próximo posto de combustível. Vocês não sabem se o combustível tem alteração lá, se está misturado. Você vai ter que pagar o valor que está, pode ser o valor mais alto, porque você está na escassez, você está na reserva. E o Senhor, Ele quer transbordar o nosso tanque de combustível hoje, amém? Você quer ser transbordado pelo Senhor, aleluia? Precisamos da presença de Deus em nós. Não tome a forma do mundo. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Se você de alguma forma está sentindo que Deus está distante, tenha certeza, e com muita tristeza eu digo isso, tem a ver com você. E não com Ele. Deus é Emanuel, é Deus conosco. Como você tem gastado seus dias, aponta para uma vida centrada em si mesmo ou no nosso Salvador Jesus Cristo. Precisamos parar para ter uma vida que anuncia e aguarda a vinda do nosso Salvador. Não sabemos nem o dia, a Bíblia não fala, mas sabemos que precisamos nos preparar. Se eu perguntar, quem quer ir para o inferno, levante a mão. Fala com sinceridade, porque tem gente que quer. Quem quer ir para o inferno? Levanta a mão aí. Uau, ninguém. Então, não devemos estar com o nosso tanque em escassez. Precisamos nos preparar e buscar Deus. Por isso, honre a Deus com suas decisões na terra, é onde você está, mantendo seu foco no céu e em tudo o que fizer. Nós temos também as festas espirituais, que em Atos 2, de 1 a 4, fala sobre a descida do Espírito Santo, o poder da sua presença. Todos conhecem essa passagem, amém? Que o Senhor manifestou a presença dele, e quem passava, amados, ouvia na sua língua o que o Senhor estava falando. Olha que coisa linda! E o Senhor, Ele quer te usar, estando cheio da presença dEle, para manifestar a glória dEle no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, aonde você estiver. Nós temos também uma festa, olha que lindo, as bodas em Caná, que foi um casamento aonde Jesus foi convidado. E quantas vezes nós fazemos festas e esquecemos de convidar o principal que deveria estar na festa, Jesus. Às vezes, corremos o risco de esquecer de convidar os pastores, que são seus líderes espirituais. Esquecemos de convidar o líder da sua célula. Esquecemos de convidar algum irmão da igreja. Ou por você ter optado de fazer uma festa menor e ter que sofrer para fazer uma lista e decidir com quem você vai compartilhar essa festividade. Mas uma coisa, pode faltar o pastor e a pastora, pode faltar o líder da sua célula, pode faltar irmãos da igreja, mas não pode faltar Jesus. Você faz a festa, mas você esquece de orar pelo seu filho.
ou pelo seu esposo e esposa, ou pela festividade que você está fazendo. Você esquece de agradecer, de junto com seus convidados, mostrar que você é filho e filha de Deus e você está honrando o Senhor pela vida. Não faça isso mais. Convide Jesus para as festas que você tiver condições em fazer. Precisamos convidar Jesus, porque quando Jesus, nesse casamento, foi convidado para estar como família presente ali, que estava a mãe dele, seus irmãos, e Jesus fez o esforço de estar, porque ele foi convidado. Deus manifestou sinais de maravilhas. Ele transformou água em vinho. Você lembra do caco? Que somos caquinhos porque o inimigo o tempo todo está tentando te minar, está tentando tirar você do foco, está tentando tirar você do caminho. Ele tenta te enfraquecer, trazer desânimo, dizer que isso não serve para mim. O tempo todo querendo te quebrar. Mas o Senhor, quando Ele é convidado para estar na sua festa, do seu encontro com Deus, Ele vem com a cola espiritual e te cola. E detalhes, amados, não é como a historinha infantil, que a tartaruga caiu do céu e quebrou o casco dela, colaram os outros animais, mas ficou marcas. Pedacinhos de casco, dá para se ver no casco de uma tartaruga, de um jabuti. O Senhor, quando Ele restaura por completo. Ele trabalha as suas emoções. Ele trabalha o seu corpo físico. Ele supre a sua necessidade. Ele cura você plenamente. Porque Ele é um Deus que não faz as coisas pela metade. Quem faz as coisas pela metade somos nós. Estamos na caminhada e paramos, desanimamos, olhamos para trás, deixamos o arado e começa a sair do caminho. Mas Ele não sai do caminho porque Ele é o caminho. Ele restaura cacos e não deixa cicatriz. Olha que lindo. E é assim que Ele quer fazer comigo e com você. Toda vez que você falha com Ele e se arrepende e pede perdão. Olha, são 3 coisas. Você precisa se arrepender, pedir perdão quando você cai. Para que Ele venha fazer a operação. Ele é médico dos médicos. E não fica cicatriz. Aleluia. Como Ele fez esse milagre nessa festa de casamento. Quando acabou o vinho, às vezes acabou suas forças, acabou sua energia, acabou o seu ânimo de continuar saindo da sua casa e vindo para a casa do Senhor adorá-lo, honrar o nome do Senhor. E em tudo, nas suas ações, nas suas atitudes, está glorificando o nome do Senhor. Aqui é casa de cura. Quantas vezes, eu estou com dorzinha de cabeça. Vem para a casa de Deus que Deus vai te curar da dor de cabeça. E olha que Deus é Deus que cura câncer. É Deus que cura coisas grandes que é impossível para a medicina. Agora uma dor de cabeça, um cansaço. Deus restaura, amados. Ele é o nosso melhor psicólogo. Você tem que se entregar, se render, entregar tudo para Deus. É tudo dele. Na verdade, não é nem se entregar, é não fugir da vontade, não é fugir da presença, não é fugir da mão de Deus. Porque quando você foge da mão de Deus, você está na mão de Satanás. Misericórdia. E ele vai destruir você. Mas o Senhor está aqui para te restaurar, para te renovar, para restituir tudo que o inimigo tirou de você. Aleluia. Porque onde Jesus é convidado para entrar, Ele muda. Se tiveres fé como um grãozinho de mostarda, Ele tira a enfermidade, Ele tira a ansiedade, Ele tira a depressão,
Ele tira tudo que te impede o seu relacionamento de intimidade com Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu quero dizer para você que o Deus da graça, o Deus perfeito, Ele está aqui para te abençoar e dar a paz que você necessita. A paz em Deus, que só Deus pode dar. E assim, fazer parte da família perfeita em Deus, porque é Ele que nos aperfeiçoa. Aleluia. Ele quer restaurar os cacos que o inimigo tenta trazer para a sua vida, restaurar e fazer você perfeita, perfeito diante dEle, para ser um verdadeiro adorador, para santificar a sua vida, a sua casa, seus negócios, tudo que você é. Nós vamos ouvir um louvor que diz que precisamos da bênção do Senhor ser derramada sobre nós. Mas quando o Senhor Ele manifesta a presença, a glória dEle, olha que lindo, é uma bênção que se derrama até 1000 gerações. Então é uma bênção sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos. É para 1000 gerações. Então você tem uma responsabilidade muito grande. Porque quando você larga de mão a bênção que Deus dá para você, você está falando que a sua família não precisa ser abençoada. Você está falando que seus filhos não precisam ser abençoados por Deus. Os seus netos não precisam ser abençoados. Os seus bisnetos não precisam ser abençoados. Que loucura é essa? Hoje nós estamos sendo desafiados para receber a bênção para 1000 gerações, como a palavra do Senhor garante. E aí eu quero compartilhar com você Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Aleluia. E 2 Coríntios, capítulo 12, 9, conhecido por todos vocês: a minha graça te basta. O restante, coloque na mão de Deus, que Ele vai suprir, Ele vai providenciar, Ele vai trazer nas suas mãos para você administrar. Enquanto estivermos louvando a Deus com um louvor com o título A Bênção, nós vamos chamar agora o Ministério de Louvor. Enquanto eles estiverem ministrando, você que quer a bênção de Deus sobre a sua família, para 1000 gerações, começando por você. Deus é a base, você é a coluna. E para ter coluna, tem que ter andares. E cada andar é uma responsabilidade sua, que tem como base o Senhor para te sustentar. E sustentar toda a sua geração. Você que precisa que Jesus seja a base da sua família e quer a bênção sobre você, eu vou pedir para vir pelo corredor aqui central, você e a sua família de mãos dadas. Vou convidar o pastor Robson para pegar o óleo e vai ungir todas as famílias que desejam a bênção do Senhor. Não é a bênção da pastora, não é a bênção do pastor Robson, é a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A bênção para 1000 gerações sobre a sua vida. Você que deseja isso, você já vai começar saindo aqui pelo corredor central e vai receber a bênção do nosso pastor Robson. O óleo está já ali com a nossa intercessora Mônica. E conforme você vai recebendo a unção com óleo, você vai voltando para o seu lugar, aos corredores nas laterais. Amém? Então, enquanto estivermos